Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa disciplina de OSM e hoje nós vamos iniciar um módulo que fala sobre a estrutura organizacional e os componentes, que constituem essa estrutura organizacional. Então hoje nós vamos traçar esse conceito sobre o que é a estrutura e quais os elementos que é necessário que nós conheçamos para compreender o funcionamento da estrutura organizacional. Bom, então vamos lá. O que é a estrutura organizacional? A estrutura organizacional nada mais é do que um recurso administrativo que nós utilizamos para poder traçar o funcionamento da empresa em diferentes aspectos. Esses aspectos se relacionam ao trabalho das pessoas, às suas responsabilidades. Então, quais são as tarefas e as funções que as pessoas executam dentro das organizações? Então, a estrutura organizacional, ela visa a compreensão da melhor distribuição dessas tarefas. Assim como compreender as tarefas, a gente tem que compreender a distribuição de poder, ou seja, a autonomia que cada colaborador tem dentro da organização para poder executar o seu trabalho, ou seja, para poder cumprir a sua função. Além de organizar as responsabilidades e a autoridade, a estrutura organizacional também se preocupa em estabelecer formas eficazes de comunicação, porque as pessoas têm seus cargos estabelecidos, têm a sua autoridade determinada, a partir da autoridade criam-se os níveis hierárquicos, mas as informações, elas circulam, os dados e as informações, elas circulam o tempo todo na organização e é preciso que elas sejam compartilhadas entre as pessoas, a fim de que se promova a integração, a interdependência dessas partes, que elas devem funcionar de maneira sistêmica e interrelacionada. Então, compreender a forma como a comunicação acontece é de fundamental importância. Então, dentro do processo de comunicação, nós vamos conhecer os elementos, e os meios de comunicação que são utilizados para se chegar a uma eficiente comunicação dentro da organização. E além disso, a gente tem que compreender como que as decisões são tomadas, por quem, e como que elas são compartilhadas entre as pessoas. Existem alguns autores que determinam que há 4 elementos que constituem a estrutura organizacional. E eles chamam esses elementos de sistemas. O primeiro é o sistema de responsabilidade, que, como eu disse, é a primeira função da estrutura organizacional. Compreender os cargos e as suas responsabilidades, as suas funções, o que compete a cada pessoa dentro da organização. O segundo sistema é o sistema de autoridade, que é compreender o poder que é dado a cada pessoa na organização a partir do seu cargo. Então, qual que é a autonomia que eu tenho para decidir, para tomar alguma decisão no cargo que eu executo? E todo cargo, toda função, indiferente do nível hierárquico que ocupa, se é operacional, se é tático ou estratégico, todo cargo tem que ter autonomia. As pessoas têm que ter autonomia para poder desenvolver bem o seu trabalho, sem que o tempo todo eles tenham que procurar seus supervisores para poder pedir permissões ou tirar dúvidas ou esclarecimentos. É óbvio que a função do supervisor é supervisionar o trabalho do seu subordinado, mas não o tempo todo. Não na medida que a pessoa tem que parar o trabalho e esperar que o supervisor oriente em absolutamente tudo. Então, a pessoa tem que ter uma determinada autonomia. Quem determina essa autonomia é a própria organização. Além disso, existe o sistema de comunicação, que diz respeito à forma como as pessoas se comunicam nas organizações, a eficiência dessa comunicação, como as informações elas fluem entre as diferentes pessoas, promovendo essa interdependência, essa inter-relação, entre as pessoas e os setores, e quais os meios que são os mais adequados e que devem ser utilizados para que garanta o sucesso, da transmissão da informação dentro da organização. E há um quarto sistema que alguns consideram que ele exista como um quarto sistema e outros falam que não, que ele é só decorrência do funcionamento dos outros 3, responsabilidade, autoridade e comunicação, que é o sistema de decisão. O sistema de decisão é como que as decisões são tomadas na organização, quem são as pessoas responsáveis por cada tipo de decisão que é tomada e como essas decisões são comunicadas. Então, por que alguns autores consideram que ela é resultado das 3 anteriores?
Porque quando eu analiso quem são as pessoas que tomam as decisões, eu me retomo ao sistema de responsabilidade sobre o que é a função de cada um. Se eu analiso quem tem autonomia para tomar decisão e que tipo de decisão, eu me retomo ao sistema de autoridade em como poder e autonomia é distribuído dentro da organização. E se eu tenho que comunicar essa decisão às pessoas e a quem eu tenho que comunicar e de que forma, eu me retomo ao sistema de comunicação, que é responsável pela transmissão e o compartilhamento dessas informações dentro da organização. Então, alguns autores propõem que o sistema de decisão ele funciona em decorrência do pleno funcionamento dos 3 outros sistemas: o de responsabilidade, de autoridade e o de comunicação. Bom, então a estrutura organizacional, o conceito é uma ferramenta administrativa que tem como objetivo organizar as responsabilidades, as autoridades, as comunicações e as decisões que são tomadas dentro da organização. Isso é a estrutura organizacional. A estrutura organizacional, ela pode ser definida em 2 tipos, que é a formal e a informal. A formal é aquela que é oficialmente estabelecida pela organização. Então, é o que a organização determina. Esse é seu cargo, são suas funções, sua autoridade, é dessa forma que a comunicação vai acontecer, é dessa forma que as decisões vão ser tomadas. Então, é definido formalmente pela empresa. Só que nem tudo o que acontece numa organização, ela é prevista pela organização, ela é prevista formalmente. Existem relações interpessoais informais, as pessoas conversam, se comunicam. Às vezes o trabalho foi definido que tenha que ser feito de determinada maneira, mas o colaborador encontra uma maneira mais adequada, que vai atingir o resultado melhor e às vezes não cumpre exatamente da mesma forma. A gente sabe que existe uma hierarquia, né? Quem é supervisor de quem, mas às vezes os colaboradores, principalmente pequenas empresas com relações interpessoais muito próximas, elas procuram diretamente o presidente, o dono da empresa, passando por cima da hierarquia. Isso é o funcionamento informal da empresa. É o que não foi determinado, mas ele existe. E ele não é de tudo ruim. Ele pode até ser positivo. Por exemplo, se o funcionário descobre uma maneira diferente de fazer a tarefa que é mais eficiente para a organização. Se tem um bom líder que está atento, né? Se o supervisor, o líder, está atento ao que os colaboradores fazem e percebe que isso é positivo para a empresa, ele pode pegar essa maneira diferente de desenvolver a tarefa e formalizar, e tornar aquilo parte da estrutura formal e deixar de ser informal. Além disso, a estrutura informal, ela pode gerar novas ideias, novos pensamentos, novas formas de executar o trabalho, e os líderes e supervisores atentos, eles podem filtrar isso e trazer de maneira formal e positiva para a organização. O que não pode é a estrutura informal sobrepor o funcionamento da formal, senão cada pessoa vai fazer o trabalho da maneira que ela acha que deve ser feito, sem nenhuma orientação, sem nenhuma padronização, e a empresa perde o controle das ações que são desenvolvidas e dos resultados que são esperados. Bom, então a estrutura organizacional é o seu conceito, esses 2 são os tipos. E quais são os componentes da estrutura formal? São aqueles que eu já disse previamente. É o sistema de responsabilidade, que prevê o que cada pessoa tem que fazer dentro da organização, né? O sistema de autoridade, que determina o poder e a autonomia que é dada para cada pessoa, e a partir disso a gente consegue definir as hierarquias e a amplitude de poder de cada colaborador dentro da empresa, a partir do cargo que ele ocupa. O sistema de comunicação, que se responsabiliza por compartilhar as informações e promover a integração entre todos os colaboradores de todos os setores. E o sistema de decisão, que funciona em decorrência do pleno funcionamento dos 3 outros demais setores. Ok? Então, essa é uma aula inicial para apresentar a estrutura organizacional. Para finalizar, é importante a gente ter conhecimento que a ferramenta administrativa que a gente utiliza para representar graficamente o funcionamento da estrutura formal e somente da estrutura formal é o que a gente conhece como organograma. Então, o organograma representa graficamente, né, o funcionamento da estrutura formal da empresa. A estrutura informal, ela não faz parte do organograma. Por quê? Como que nós vamos representar algo que formalmente não existe? Ele está presente apenas nas relações interpessoais. A gente sabe que elas existem, mas a gente não tem registrado de que forma elas ocorrem. Então, isso não faz parte do organograma, correto? A nossa próxima videoaula vai ser focada no sistema de responsabilidade, em um aspecto chamado departamentalização,
E é por meio da departamentalização que a gente aprende como definir o aspecto, né, o desenho do organograma, que existem diferentes formas da gente constituir o organograma para uma organização. Tá ok? Então a aula de hoje é isso, compreender a estrutura, o conceito de estrutura organizacional, a estrutura formal e informal e os 4 elementos que são os componentes da estrutura formal, que é o sistema de responsabilidade, de autoridade, de comunicação e de decisão. Tá ok? A aula de hoje é para dar início a esses conhecimentos. Muito obrigado, bons estudos a todos.